E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a como agradecer, pedir desculpas e licença em japonês, beleza? Então, bora lá! Muitos de vocês já conhecem essas palavras, porém ela possui algumas variações que é usada em diferentes contextos. Num contexto muito formal, você vai utilizar domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Quer dizer, muito obrigado. Você está agradecendo por uma coisa que alguém fez para você ou que você adquiriu. Você está dizendo muito obrigado. É uma das maneiras mais educadas de você agradecer alguém por uma coisa grande ou por algum grande favor que alguém fez para você. Outra palavra que é muito comum e muito utilizada é arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Essa é a palavra mais comum e mais certa para você utilizar em todos os contextos. Ela quer dizer também muito obrigado, de uma maneira bem educada. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Essa palavra é quando você está agradecendo por algo que aconteceu no passado. É uma forma de agradecer. Um exemplo, você pediu um favor para alguém, para essa pessoa te acompanhar numa consulta médica, um exemplo. E a pessoa ficou um grande período com você te auxiliando naquele momento. Quando você vai agradecer, você vai utilizar arigatou gozaimashita, tipo, muito obrigado pela sua ajuda. Então você está agradecendo por uma coisa que ela já fez por um longo período de tempo, ok? Num restaurante, se o garçom te serviu durante a noite inteira, aí você vai utilizar arigatou gozaimashita. Você está agradecendo por ele ter te servido durante aquela noite. Então, o arigatou gozaimashita é um agradecimento que é referente ao que aconteceu no passado, por um período grande. No caso, qual que é a diferença do arigatou gozaimasu? Arigatou gozaimasu é um favor que a pessoa te fez na hora ali. Você foi comprar alguma coisa no mercado e a pessoa passou a sua compra, você arigatou gozaimasu. Você está agradecendo por aquela breve período de tempo. Se for um período de tempo grande, você vai usar o mashita, ok? Que é referente ao passado. Beleza? Outra forma é o que todo mundo conhece, é arigato. Arigato é uma forma de agradecer mais informal, que você utiliza com pessoas que você conhece, com pessoas mais novas que você, ou um favor rápido, breve ali, né? Não tá errado você utilizar somente arigato. Arigato. É uma forma simples e comum de agradecer também. Porém, o que eu recomendo é que você use sempre arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Você pode usar tanto masu quanto mas. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ambos significam a mesma coisa. Domo é uma outra forma informal também de agradecer. Vamos supor, com pessoas mais velhas do que você, chefes, superiores, você sempre vai usar o arigatou gozaimasu. Ok? Então, no caso de dúvida, você sempre utilize arigatou gozaimasu. Beleza? Porque assim você vai ter certeza que você está falando de forma respeitosa com todas as pessoas. Ok? E com o convívio, se você mora no Japão, você vai escutar outras palavras e você vai notar em qual contexto essas pessoas estão utilizando. Você pode escutar domo, arigatou, somente essas palavras, arigatou gozaimashita. Fique atento ao contexto que está sendo utilizado essas palavras. Então, muita coisa você aprende ali no dia a dia, observando, estudando e aprendendo. E como agradecer? Você vai utilizar o doitashimashite. Doitashimashite. Ok? É uma palavra um pouco comprida, né? Mas se você ter o hábito de sempre estar utilizando ela, você vai falar ela de forma natural. Ah, quando eu estava aprendendo essa palavra aqui, eu falava doitamashite. Eu falava tudo errado. Falava para o japonês, aí o japonês me corrigia. Ele falou, não, é doitashimashite. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ia falar de novo, doitamashite. Aí ele sempre me corrigia. Então eu ia internalizando, aí eu comecei a falar certo. Doitashimashite, doitashimashite. O segredo é você não ter vergonha de falar errado. Não tem problema falar errado. Quando você está aprendendo alguma coisa, o erro é normal. Então a gente não tem que ficar se apegando em falar tudo certinho, tudo bonitinho. No começo, quem está aprendendo fala muito errado e normal. O erro faz parte do aprendizado. Só não aprende quem não erra.
Então, não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de se expressar, ok? Os japoneses, eles são mó compreensivos, eles vão entender. E outra forma de agradecer, que é mais informal, que é mais utilizada entre os amigos e pessoas próximas, é iê, iê. Alguém falou? Arigato, iê. Tipo, de nada. É uma forma de você falar de nada de uma forma mais informal, ok? É utilizada somente com pessoas próximas, beleza? Quem está trabalhando no Japão vai estar muito familiarizado com essa expressão, que só existe no Japão, que é otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Essa palavra, ela traz a ideia de obrigado pelo seu trabalho e esforço. Ela não tem uma tradução literal, mas ela traz uma ideia. Você pode escutar otsukare-sama desu. Você vai responder a mesma coisa, otsukare-sama desu. No trabalho, essa expressão ela é bem utilizada. É engraçado que eles usam isso para tudo. Às vezes você vai pro almoço, pro intervalo ali, você cruza com um japonês, ele vai falar, otsukare-sama desu. Ele vai falar isso daí. Você responde a mesma coisa. Você fala, otsukare-sama desu. Você responde isso daí. Eu achava estranho isso daí. Falei, caramba, cada fábrica que você trabalha, eles utilizam um vocabulário, mas tem um padrão ali, né? Mas tem fábrica que eles usam uma palavra, tem fábrica que eles utilizam outras. E tem uma variante que é Gokuro-sama desu. Gokuro-sama desu. Essa expressão é utilizada somente pelos superiores. Quando eles utilizarem isso com você, quando eles falarem isso para você, eles estão também agradecendo pelo seu trabalho e seu esforço. Porém, só os chefes que vão falar isso para você. E você sempre vai responder Otsukare-sama desu. Nunca Gokuro-sama desu, ok? Esse Gokuro-sama desu é uma expressão específica para ser utilizada somente pelos superiores ali no seu trabalho. E vamos aprender agora como pedir desculpas e licença. Quando você comete um erro muito grande, dependendo do grau do erro, do motivo de você estar pedindo desculpa, há certas palavras para utilizar. No português, você usa desculpa ou sinto muito, foi mal aí. Você usa a mesma palavra independente do grau do erro, do que aconteceu ali. No Japão, tem palavras que é utilizada o mosquito. No Japão, existem palavras específicas dependendo o nível da desculpa que você está pedindo. Um exemplo, quando você cometer um erro muito grande, você vai utilizar Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. E no Japão tem também a inclinação. Quanto maior a inclinação, maior é a desculpa que você está pedindo. A outra forma é gomenasai. Gomenasai. É bem simples esse daqui. É bem utilizado também. Mas é uma forma mais formal, assim. É aquela desculpa mais comum. Ah, esbarrou em alguém, tá andando na rua e esbarrou em alguém sem querer. Ah, gomenasai. Você vai utilizar esse gomenasai. Ok? Outra forma também é o sumimasen. Sumimasen. Esse é bem comum também. É um dos mais utilizados. Tanto o gomenasai quanto o sumimasen. São as duas formas de pedir desculpa mais comum. Você pode usar, vamos supor, você cometeu um erro muito grande, mas você não consegue falar Mushiwake gozaimasen. Tem problema. É só para você conhecer. No contexto geral, você sempre vai utilizar sumimasen. E a outra, que é mais informal, é gomen. Você pode utilizar gomen, né? Gomen, o japonês fala muito né? Né? Então você vai utilizar o gomen. É mais simples, você vai utilizar mais com pessoas próximas a você, com colegas de trabalho, ok? É uma forma de você pedir desculpa de uma coisa mais leve, assim, uma coisa mais comum, ok? Porém, o sumimasen é a mais indicada, é a mais recomendada que você utilize. Outra forma aqui de você pedir desculpa é shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu, que é no presente. Que significa desculpe a grosseria, a interrupção, o incômodo, ok? Isso daqui geralmente quando você vai entrar em algum ambiente privado, você utiliza esse shimasu, tipo, com licença, estou entrando. Claro, essa é uma variação, tá bom, pessoal? Vocês sempre vai poder utilizar o sumimasen. Você vai entrar em algum ambiente privado, sumimasen e entra, ok? Porém, existem outras formas de você dizer isso, mais corretas, vamos dizer. Sumimasen tá errado, Bruno? Não tá errado, você pode utilizar tranquilamente. Porém, eu quero que você saiba que existem outras maneiras de você falar isso também, ok? São palavras mais específicas para você usar
dependendo do contexto, beleza? Quando você incomodou alguém, é o shitsurei shimashita, tipo, desculpe por ter incomodado. Na hora que você entra, você pode utilizar shitsurei shimasu, e na hora que você sair, shitsurei shimashita, tipo, desculpa ter incomodado, sabe? Essas são etiquetas muito educadas assim para usar no Japão. Porém, não se preocupa com isso daqui não, tá? O importante é você saber as palavras básicas que dá para usar num contexto geral. Como eu já havia dito ali, o sumimasen. Beleza? Mas é legal conhecer outras palavras. Numa interrupção telefônica também, você está falando com alguém, aí de repente alguém te chama. Alguém te chama lá e fala, ô Bruno, aí você corta a ligação, você fala, deixa eu tomar teco da sai. Você fala para a pessoa esperar um pouco, deixa eu tomar teco da sai. Aí você vai, o que foi? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza. Aí quando você voltar para a ligação, você fala, shitei mas tá. Aí você continua falando, ok? Quando vai desligar o telefone, os japoneses também utilizam o shitei shimasu. Então você pode notar que quando você estiver falando com um japonês pelo telefone, claro, não são em todos, isso daí são em órgãos públicos, em lojas, quando você estiver falando no telefone, fazendo um yoyaku, que é uma reserva. Geralmente eles tendem a usar o shitei shimasu. Para atender, eles falam moshi moshi. E para desligar, eles utilizam o shitei shimasu. É interessante aprender essas palavras que são bem comuns e são práticas, são palavras que são muito utilizadas no dia a dia. Então, essas são as duas variáveis. Shitsurei shimasu, para usar no presente, e shitsurei shimashita, quando você está pedindo desculpa por algo que aconteceu no passado. É a mesma coisa do arigatou gozaimashita. Você não está agradecendo por alguma coisa que aconteceu ali, no passado breve? O shitsurei shimashita é a mesma coisa, você está pedindo desculpa por algo que aconteceu ali num passado breve também. Okay? Não é no passado lá atrás não, viu? É um período de tempo ali que estava no passado. Outra palavra que é bastante utilizada também é ojamashimasu. Ojamashimasu é uma palavra que significa desculpe o incômodo. Você vai entrar em um ambiente privado, você pode utilizar ojamashimasu, tipo, desculpa por incomodar. Ojama significa atrapalhar. E para pedir com licença, você vai utilizar o sumimasen. Ué, Bruno, mas sumimasen não quer dizer desculpa? Sim, quer dizer desculpa. Então, dependendo do contexto, você vai usar essas duas palavras. Se você esbarrar em alguém, você fala, sumimasen. E se você quer passar e tem alguém no seu caminho, como é que você vai falar? Você vai pedir licença. Ou com licença. Aí você vai usar sumimasen, sumimasen. Então, sumimasen pode servir para pedir desculpa, dependendo do contexto, e para pedir licença você vai utilizar também sumimasen. Então, pessoal, isso aí. A aula de hoje foi sobre como agradecer, como pedir desculpas e pedir licença, ok? Eu passei várias palavras aí para vocês irem estudando e praticando no dia a dia de vocês, independente se você está no Brasil ou no Japão. É legal aprender como funciona as regras de etiqueta assim no Japão, bem bacana, né? E para você que mora no Japão, é ainda mais fácil, né? Você já está imerso ali na cultura japonesa, então você todos os dias está escutando essas palavras. E muitas vezes a gente não entende o porquê que está utilizando naquele contexto, ok? O meu intuito aqui é ajudar você a ser uma pessoa mais independente no Japão. E se você mora no Brasil, mas tem interesse em conhecer a cultura japonesa, essas aulas também podem lhe auxiliar também, ok? E para você que é turista, ajuda também, porque quando a gente chega num país que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente tende a ter um comportamento que é baseado na nossa cultura. Porém, muitas vezes esse comportamento pode ser falta de respeito em outras culturas. Então é interessante a gente conhecer outras culturas e como se comportar de maneira respeitosa. Já que estamos no país deles, a gente tem que aprender regras, né, e costumes para assim ter um melhor convívio, uma melhor experiência. Então, recapitulando aqui o que a gente aprendeu hoje. Como agradecer? Usa arigatou gozaimasu. Usa para tudo. Arigatou gozaimasu. Você não vai ter erro. Você pode utilizar isso com pessoas mais velhas, mais novas, com superiores ou não. Sempre utilize arigatou gozaimasu, ok? E outras palavrinhas você sabe que existe também. Então, aos pouquinhos você vai introduzindo no seu dia a dia e no seu vocabulário e assim aumentando aí o tanto de palavras que você sabe, beleza? Para você fixar melhor as palavras, você tem que usar. Então, não basta você só
só escutar essa aula, ver essa aula e só. Você tem que usar. Se você não usa, tudo aquilo que você não usa tende a esquecer. Beleza? Outra palavrinha, pedir desculpas. Sumimasen. Ou gomenasai. São essas duas palavrinhas. Você aprendendo essas duas, beleza. Você já sabe como pedir desculpa. Sumimasen e gomenasai. E para pedir licença, sumimasen. Mais fácil ainda. Então, dependendo do contexto, se você quer passar, sumimasen. Se você quer pedir desculpa, sumimasen também. Beleza? Então, essas daí foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí, que eu vou ler cada uma delas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. E o importante, isso daqui é um investimento em você. Investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Então, invista em conhecimento, invista em aprendizado. Isso daí só tende a abrir portas para você e você com certeza vai ter mais oportunidades na vida. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Matané!